Amém, Jesus. Amém. Você está feliz, irmão, de estar aqui essa noite? Amém. Você está alegre de estar na casa de Deus, podendo estar em comunhão com seus irmãos, celebrando, como a gente falou aqui no início desse culto, né? Existe um Deus que está sentado nas alturas, e eu creio fielmente que, assim como está escrito em Salmos, Ele tem se inclinado, irmãos. Ele tem se inclinado e Ele tem observado aquilo que está acontecendo nos céus e na terra. A pergunta é, o que Deus tem encontrado em nós? O que Deus tem encontrado em nós nesses dias? O que Ele tem encontrado na nossa vida? O que Ele tem encontrado na sua noiva, na igreja? O que Ele tem encontrado na sua casa, irmãos? Quando Ele se inclina e coloca os seus olhos em cima de nós. Então hoje eu queria compartilhar uma palavra com você. Quero falar sobre um milagre que nos cura, mas não só nos cura, nos transiciona de ambiente. Amém? Eu quero falar de um milagre que vai não só curar, mas vai transicionar para um novo ambiente. Não adianta nada você ser curado e permanecer no mesmo lugar, irmãos. De nada adianta você ser curado e permanecer estagnado, paralisado no mesmo lugar. Então a mensagem de hoje é uma mensagem que vai levar algumas pessoas da paralisia à movimentação. O reino de Deus é movimento, amém? O reino de Deus é movimento, irmãos, o tempo todo. Então você não pode ficar paralisado. Se existe alguém aqui essa noite que entrou aqui paralisado, eu quero profetizar sobre a sua vida, irmãos. Você vai sair daqui saltitando de alegria no Senhor. Você vai sair daqui caminhando, correndo, você não vai se cansar, porque você vai fazer isso no Senhor, amém? Glória a Deus. Então abre sua Bíblia comigo, em Atos capítulo 3, versículo 1. Como não é mais novidade, né, irmãos? Eu mudei a mensagem, falei com o pessoal do louvor de manhã qual que ia ser a mensagem, né, Davi? Falei, a mensagem vai ser sobre isso, o tema é esse, o texto é esse. Mas Deus ama tanto a nossa vida, irmãos. Escute isso. Pega isso no seu espírito. Deus ama tanto a minha vida e a sua vida, que Deus muda a mensagem, Deus muda o esboço, Deus muda aquilo que foi preparado só para comunicar aquilo que é necessário para você que veio aqui essa noite. Eu creio que essa mensagem ela foi separada por Deus para essa noite. Eu creio que essa mensagem Deus separou, porque existem pessoas aqui que necessitam recebê-las diretas no seu coração. E eu quero ter convicção que você vai sair daqui diferente do jeito que você entrou, amém? Diz assim o texto: Pedro e João subiam ao templo na hora da oração, hora nona, e aconteceu que um homem aleijado de nascença, fala aleijado de nascença, ou seja, irmãos, esse homem nunca tinha andado na vida dele, estava sendo carregado para a porta do templo chamado Formosa. Perceba que, eu quero chamar a tua atenção e vou falar mais sobre isso. Perceba que ele era carregado para a porta do templo. Já parou para pensar sobre isso? Todos os dias o punham ali para pedir esmolas aos que entravam. Quando viu Pedro e João que iam entrando no templo, pediu-lhes uma esmola. Fixando nele o olhar, Pedro, acompanhado de João, disse: olhe para nós. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Esse homem tinha uma expectativa de receber algo de Pedro e de João, principalmente porque ele falou: olhe para nós. Ele pediu, e Pedro e João então falaram: olhem para nós. Ele ficou com uma expectativa. Ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa, irmãos. Então Pedro lhe disse: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Eu não sei o que você tem buscado em Deus nesses dias, mas eu sei que Deus tem uma palavra para você, amém? Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E pegando-o pela mão direita, levantou imediatamente. Os pés e tornozelos do homem se firmaram, e ele, dando um salto, colocou-se de pé. Então começou a andar e entrou com eles no templo. Fala, entrou no templo. Um novo ambiente para aquele homem. Amém? O templo era um ambiente desconhecido para aquele homem, irmãos, porque ele só era colocado na porta. E todo o povo viu andando e louvando a Deus, e reconheceu-o como o mesmo que se sentava pedindo esmolas à porta formosa do templo. Assim,
diante desse acontecimento, todos ficaram cheios de espanto e assombro. Senhor, em nome de Jesus, que a semente que vai ser lançada nesse lugar não se perca, Senhor. Que ela encontre uma boa terra nos nossos corações, na nossa mente, em nome de Jesus. Existe uma diferença, irmãos, entre ser visitado por Deus e ser posicionado por Deus. Muitos têm experiências com Deus, mas poucos permitem que Deus mude o seu ambiente. Aquele homem, ele estava sentado ali há muito tempo. A palavra diz que desde que ele nasceu, ele era coxo, ele não andava. Perceba que alguém carregava ele para aquele lugar. Então pega uma coisa no seu espírito, que nem está na palavra, mas eu senti de dizer, vou dizer para você, nem sempre que te carrega na sua dor é seu amigo, meu irmão. Porque amigo não é quem chora quando você está com dor. Amigo é quem te ajuda a levantar e fala para você, pode andar, sozinho, independente, pode andar, pode seguir. Tinham pessoas que carregavam ele para a porta do templo. Deixavam ele sempre na porta do templo, para que ele pudesse pedir esmola. O coxo de Atos 3, ele não estava longe, irmãos, ele estava na porta. Ele não estava no mundo, ele não estava perdido andando como errante pelo mundo, ele estava na porta do templo, mas ele não estava dentro. Você já parou para pensar por que ele não estava dentro, irmãos? Que evangelho nós estamos vivendo nesse tempo, irmãos? Será que ainda existem pessoas que ficam sentadas fora do templo e porque não tem a característica, porque não tem a vestimenta, porque não tem talvez a classe social adequada, talvez ele não seja convidado para entrar no templo? Esse homem só ficava na porta. Ele representa uma geração que está perto, mas que não acessa. E deixa eu te falar uma coisa difícil, talvez muito dura, mas é uma realidade. Tem gente que está na porta do templo e está muito perto e não acessa, mas tem gente que está dentro do templo e também não está acessando a glória de Deus. Está como se fosse aquele homem, sentado, aleijado, paralisado em uma cadeira de uma igreja, e não está vivendo o propósito de Deus. Mas eu quero declarar profeticamente para você essa noite, se alguém entrou aqui assim essa noite, paralisado no seu propósito, paralisado na sua promessa, impedido de andar, você vai sair daqui saltitando, irmãos, em nome de Jesus, cara. Representa uma geração de perto, mas que não acessa, que ouve, mas que não entra, que até crê, mas que não se move. Meu Deus, irmãos. Mas hoje o Pai está nos chamando para entrar nessa casa. Hoje o Pai está falando, ei filho, eu não quero mais que você fique na porta, eu quero que você entre. Hoje é uma noite em que Deus está nos cobrando um posicionamento. Ei, entra no templo. Pastor, é que eu não estou conseguindo caminhar ainda, eu estou realmente paralisado. Meu irmão, nós vamos estender a mão para você essa noite. Você vai entrar nesse lugar, amém? Esse lugar fala de um novo ambiente, pega no seu espírito. Eu não estou falando de um lugar físico. Quando fala que ele estava na porta do templo, existe uma revelação. Ei, tem gente que está ficando muito perto de Deus, mas não está acessando o que Deus tem, porque as pessoas não estão estendendo as suas mãos para convidar eles para entrar. E alguns até estão dentro da estrutura, mas não estão acessando aquilo que Deus tem. Alguns estão distraídos demais com os eventos, distraídos demais com uma boa música, distraídos demais com uma boa estrutura. Irmãos, Deus não se prende a essas coisas. Essas coisas são boas, elas servem para servir ao reino de Deus. Mas isso aqui não quer dizer que a gente está acessando a Deus, porque Deus não habita mais em templo feito por mãos humanas. Não é mais nesse lugar que Deus habita. Por isso Deus não está no lugar mais bonito, querido. Deus não está no lugar mais atraente. Deus não está no lugar que tem o melhor kids, o maior estacionamento. Deus não está no lugar que tem o melhor telão de LED, as melhores luzes. Deus não está nesse lugar. Deus está onde? Deus está dentro de homens e mulheres que se arrependem todo dia, que clamam e choram por uma geração que está perdida. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. A igreja não pode cobrar pedágio, irmãos, para entregar aquilo que Deus já deu de graça.
Como assim, pastor? Pedágio, irmãos. Ó, você pode acessar se isso, se aquilo. Para ser membro, se isso, se aquilo. Para batizar, tem que fazer o curso de 4 meses. Desculpa, irmãos. Desculpa. Abre a Bíblia e me mostra alguém que aceitou Jesus e não foi batizado instantaneamente. Pedágio, irmãos. A igreja não está aqui para cobrar pedágio, a igreja está aqui para revelar a Cristo, o amor de Cristo, revelar o Pai. Existe uma geração que está sedenta para conhecer a Deus, e se criou tanta liturgia, tanta regra, tanta coisa que não está na Bíblia, que as pessoas, que aquilo que deveria juntar as pessoas com Deus tem separado elas, deixado pessoas sentadas na porta do templo, quando elas deveriam estar dentro do templo, segregando pessoas que deveriam estar no nosso meio. Pessoas que não estão andando porque não encontrou ninguém que falasse: ei, olha para mim, cara, olha para mim. Deus não quer filhos na porta, irmãos. Deus quer filhos na mesa. A gente tem falado muito sobre isso aqui, sobre uma mesa de comunhão. Deus não quer filhos parados na porta. Deus quer filhos sentados à mesa. Deus não nos chamou para gerenciar a ausência, mas para manifestar a presença de Deus. Por isso, hoje não é sobre simplesmente uma cura, é sobre uma transição de identidade e de ambiente, porque o que esse homem vive é uma transição de identidade, e após a transição de identidade, ele acessa um novo ambiente. Ei, Deus quer firmar a sua identidade, porque Deus quer que você acesse um novo ambiente em Deus. Existe um perigo que todos nós corremos, irmãos, de se acostumar no lugar errado, de se acomodar no lugar errado. Pega no seu espírito, porque Deus mudou essa mensagem para que você ouvisse isso. Cuidado para você não se acostumar no lugar errado. Cuidado para você não se acostumar num lugar que parece que está, mas que não é. Cuidado para você não estar no lugar errado, onde a pessoa não pode olhar para você e falar: ei, olha para mim, que o que eu tenho eu posso te dar. Levanta e anda. Cuidado, irmãos. Cuidado, existe um perigo nesses dias. No versículo 2 você leu: todos os dias ele era colocado no lugar errado. Ele não foi um dia, ele foi todos os dias. Existem pessoas que não estão presas por correntes, elas não estão aprisionadas, elas estão escolhendo o lugar errado. Elas não estão presas por correntes, mas elas estão presas por rotinas, presas por posição. Ah, pastor, aqui lá eu tenho liderança. Ô, meu irmão, é porque lá eu sou pastor. Presas por rotinas, paralisadas, a um passo do ambiente que Deus tem para você viver o seu chamado. E muitas vezes você está na porta, distraído demais com as coisas que agradam os seus olhos, distraído demais com aquilo que mexe mais com a sua vontade do que com o propósito de Deus. Ou então você está paralisado simplesmente porque ninguém chegou para você e falou: cara, levanta, existe um lugar aqui dentro para você. Levanta, existe um lugar aqui dentro para você. O ambiente errado, quando repetido muitas vezes, se torna normal. Cuidado, porque ele vira hábito. Quando você se acostuma com o lugar errado, ele se torna um hábito, ele vira normal. Ô, irmãos, cuidado. Falo isso com todo o zelo do meu coração. Cuidado com os ambientes, cara. Eles podem se tornar normais na sua vida, eles não podem não ser ambientes de Deus. Entende o que eu estou falando? Você pode, como filho de Deus, ir em todos os ambientes, sim ou não? Você não só pode, como se você é filho firmado na identidade de Deus, você deve. Porque nesse lugar você deve manifestar a glória de Deus. Mas o ambiente da comunhão, o ambiente da celebração, esse ambiente, você deve identificá-lo, irmãos. Para que você não se acostume com algo em que Deus pode ser que não esteja presente. Já se parou para perguntar se Deus entraria nas nossas reuniões? Será que Deus pagaria um ingresso para entrar numa igreja? Numa conferência? Porque o cantor é famoso? Meu irmão, a gente precisa voltar aos rudimentos antigos que firmam o Evangelho e a sua palavra. Nós não podemos normalizar aquilo que Deus abominou, cara. Quando o ambiente errado se torna rotina, a escravidão passa a parecer normal, você nem percebe.
você se torna um escravo satisfeito. Escravo de um sistema, escravo de uma estrutura, um escravo que está satisfeito naquilo que está vivendo e fazendo, escravo dentro do seu desânimo, escravo dentro de uma rotina que você já criou. Agora você não quer mais ir ao culto, você não quer mais ir à igreja, agora você assiste na internet. Cuidado, irmãos, para não ficar escravizado. Esse homem, ele não sonhava mais. Esse homem não tinha expectativa de entrar no templo. Você viu qual era a expectativa desse homem? A expectativa desse homem era receber uma esmola. É engraçado que não diz no texto que ele tinha uma expectativa que os homens que estavam entrando colocassem ele para dentro. Que evangelho estava sendo vivido nesse lugar em que um homem tinha expectativa de receber um dinheiro, mas não tinha expectativa de receber amor. A expectativa dele estava naquilo que ele ia receber e não naquilo que ele ia se tornar. Ele já tinha perdido a esperança, ele tinha parado de sonhar. Mas de repente aparecem dois homens que dizem para ele: ei, olhe para mim. Ei, olhe para mim. Atos 3:4, fixando nele o olhar. Pedro, acompanhando João, disse: olhe para nós. Onde estão os homens e mulheres que têm coragem de dizer: olhem para mim? Você sabe por que eles puderam falar isso, irmãos? Você sabe por que Pedro e João puderam olhar para aquele homem que estava necessitado, caído na porta do templo, com a expectativa de receber recurso? E sabe por que ele pôde falar: olhe para nós? Porque eles tinham convicção de que eles não iam se apresentar para aquele homem, eles iam revelar a Cristo. Só pode ter coragem de dizer: olhem para mim, homens e mulheres que carregam Cristo no seu interior, homens e mulheres que carregam o Espírito Santo no seu interior, aqueles que podem dizer: ei, olhe para mim, mas eu não preciso de nada em troca, eu sei que você é um pedinte, eu sei que você é necessitado, mas ainda assim, olha para mim, cara, porque eu não estou com expectativa do que você vai me dar em troca. Eu só quero revelar Cristo para você, eu só quero te apresentar Cristo. Eu só quero que você possa levantar e andar, porque Deus tem vida para você, e Ele tem vida em abundância. Ei, Deus tem vida e vida em abundância. Deus tem o melhor dessa terra para mim e para você. Deus tem coisas extraordinárias e sobrenaturais. Aí cuidado, irmão, porque às vezes você se contenta com o bom e abre mão do sobrenatural. As expectativas baixas, elas vão roubar o nosso destino. Amém? Vou repetir para você gravar. Expectativa baixa rouba o seu destino. Pastor, onde é que eu tenho que botar minha expectativa? Aqui, ó, lá no alto, nas regiões celestiais. Ah, não, estou pensando em um pouquinho. Não, um pouquinho não, pensa muito. Pensa alto, joga a expectativa lá em cima. Por quê? Porque você é filho de Deus, cara. E a palavra diz que você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. A sua expectativa tem que estar alta, porque pessoas que abaixam a expectativa não valorizam quando o milagre acontece. Olha o que está escrito no 5 e 6. E ele ficou olhando atentamente para eles, esperando receber alguma coisa. Irmãos, ele esperava receber alguma coisa. Ele não esperava ser amado, ele não esperava ser abraçado. Ele esperava receber alguma coisa. Ei, quando alguém passar por aquela porta ali, se alguém sentar ali fora, se alguém ficar na porta desse lugar esperando receber alguma coisa, sem expectativa de receber amor, a gente precisa rever os nossos conceitos. Precisa rever o que nós estamos fazendo, o que nós estamos construindo, porque qualquer um que sai chegar naquele lugar tem que ter expectativa de ser amado, de ser abraçado, de ser recebido, porque esse é o nosso Jesus. Foi assim que Ele fez, amém? Foi assim que Deus fez. Ele olhava para eles esperando receber alguma coisa, ele queria só receber uma esmola, enquanto Deus tinha uma nova movimentação, um novo ambiente, mas a expectativa dele estava na esmola. Ei, irmãos, eu não sei com que expectativa que você entrou aqui, mas deixa eu te falar, Deus tem ambientes novos para você. Deus tem movimentações novas para você. Tem, pastor? Claro que tem. Não se acostume no lugar que você está hoje. Ah, não se apegue a isso, cara. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas melhores para você. Não se apegue a essas coisas. Expectativa vai definir percepção. A expectativa que nós temos define a nossa percepção. Quem espera pouco não reconhece quando muito acontece. Talvez você passe perto dele e não perceba. Você esperava tão pouco que quando muito aconteceu na sua vida, celebre.
celebre. Não menospreze o muito de Deus, porque você estava distraído esperando receber pouco de Deus. A sua identidade não está na prata nem no ouro que te falta, irmãos. A sua identidade está em Cristo. A identidade daquele homem não estava naquilo que ele podia receber, e sim naquilo que ele tinha que se tornar em Deus. Por isso o mundo anseia a manifestação dos filhos. Romanos 8,19. Eu vivo repetindo esse texto aqui, porque para mim é um clamor que tem no meu interior. É um texto que Deus me deu, irmãos. A criação aguarda com grande expectativa. Ela aguarda em dores, em gemidos de dores, a manifestação dos filhos de Deus. Por isso o ouro e a prata não vai gerar filhos de Deus. O que vai gerar filhos de Deus? Homens e mulheres que falem: olhem para mim, encontra Deus em mim. Homens e mulheres corajosos para fazer isso. Por isso a palavra diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Onde está a esperança? Aonde está a esperança do mundo, cara? Onde é que está a esperança do mundo? Onde é que está a esperança do seu vizinho? Você ainda está esperando alguém ir lá falar com o seu vizinho? Você ainda está esperando alguém falar no seu trabalho, na sua empresa? Ah, não, pastor, que a minha empresa, ela é... ali eu sou só empresário. Meu irmão, tem gente com igreja que não foi Deus que deu, e tem empresário com empresa que foi Deus que colocou. Quem é mais espiritual? A sua empresa, o seu trabalho, o seu ofício, o lugar que está na sua faculdade, na sua escola. É nesse lugar que as pessoas querem ver Cristo em você. É nesse lugar que está cheio de gente coxa, caída, que precisa ser levantado por uma palavra e por uma mão amiga. Ei, para de estender o dedo e para de apontar o dedo e começa a estender a mão para as pessoas que estão ao seu redor. Ajuda elas a levantar e andar, cara. É isso que Cristo nos chamou para fazer esses dias. Homens e mulheres que vão ser guindastes de Deus, vão estender a mão para baixo e falar: ei, vem para cima. Vem para cima. O reino de Deus não opera por recursos, irmãos. O reino de Deus se move por identidade. Recursos são importantes. Nós fizemos aqui momento de dízimo, de oferta. Está aqui, ó. Som. Ah, tem que melhorar o som. Aquele canto ali, o som fica mais baixo, porque a caixa está posicionada aqui. Precisa de mais uma caixa aqui. Para quê? Para que seja mais claro a mensagem que chega até você. Não tem problema, irmãos. Não é disso que a gente está falando. Os recursos são importantes para servir o reino de Deus. Amém? Mas o reino de Deus não se move por essas coisas. O reino de Deus se move por filhos que assumem a sua identidade em Cristo. Homens e mulheres que entenderam quem são, que são filhos de Deus. Aquele homem precisava de uma palavra, ele precisava saber que ele é filho de Deus. Tem gente que não está andando porque é filho de Deus, porque não sabe que é filho de Deus. Tem gente que não está enxergando porque ninguém falou para ela: ei, você é filho de Deus, olha para mim. Eu não tenho prata nem ouro. De que adianta grandes estruturas, de que adianta ter muito recurso, se você não puder dizer: olha para mim. Pega isso no seu espírito. Você sabe por que Pedro e João não deram esmola para aquele homem? Cristo nos orientou a dar esmola, sim ou não? Sim. É para dar para quem? Para quem pede. Todos aqueles que pedem devem receber. Então, você nunca se perguntou por que Pedro e João andaram ali e eles não deram uma coisa, uma esmola, algo que estava na expectativa daquele homem? Você nunca parou para pensar nisso, irmãos? Porque Deus não nos chamou para a gente liberar coisas. Deus nos chamou para revelar Ele. Naquele momento que Pedro estava ali, ele não ofereceu o que ele tinha, não porque faltava recurso, mas porque o que era mais necessário ali não era nem o ouro nem a prata. Ele tinha que liberar aquilo que estava dentro, não aquilo que estava no bolso. O que aquele homem precisava não era o que estava no bolso de Pedro, é o que estava dentro de Pedro, vindo para fora. É por isso que está escrito que todo aquele que crê em mim, conforme está nas minhas escrituras, ei, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Para que todo aquele que tenha sede seja saciado pelos filhos e filhas de Deus que estão andando pela terra. É por isso que quando o profeta vê aquelas águas saindo do trono de Deus, e isso é extraordinário, a palavra diz que o profeta é levado a Ezequiel e fluem águas do trono de Deus, lembra? E a palavra diz que as águas, elas vão fluindo, elas vão passando pelo caminho, elas vão gerando vida. Tem tanta vida nessa água que quando chega no Mar Morto,
A palavra diz que aquele mar de sal, o mar morto, lá não podia ter vida, mas quando essa água desemboca lá, a palavra diz que ali volta a ter vida de novo. Isso é ou não é extraordinário? O profeta Ezequiel viu isso acontecer de forma extraordinária. E eu tenho dito aqui, o profeta viu, você foi chamado para viver, cara. O profeta viu as águas saírem do trono. E Deus está nos chamando para que as águas que estão no trono do seu coração, se Ele está sentado aí, as águas que estão no trono do seu coração, são elas que vão avivar uma cidade. É incrível o que ele viu, mas mais incrível ainda é participar daquilo que Deus tem para fazer nesses dias. Amém? Você pode aplaudir o Senhor bem forte aí? Dá uma salva de palmas para Jesus. As pessoas não estão buscando coisas, irmãos. Às vezes elas até chegam necessitadas. E nós estamos aqui para suprir também a necessidade dos nossos irmãos. Mas a verdade é que o que elas mais buscam não são coisas. Elas estão sedentas por Cristo. Você não precisa de muito não, irmãos. Pastor, eu não tenho muito recurso. Você não precisa de muito. Você precisa de uma palavra, do verbo vivo. Se o verbo vivo está aí, você não precisa de muito recurso. Os seus lábios estão aí. As suas mãos, os seus pés estão aí. Aquele homem pediu o que Pedro tinha. Pedro ofereceu o que ele era. Sabe o que falta? Verdade. Sabe o que falta? Falta verdade. Homens que às vezes sobem no altar e representam ali um personagem, imitam alguém, ou quando estão ali são um personagem. Deus não usa personagem, Deus usa pessoas reais. Está faltando verdade, irmãos. O que está faltando nesses dias é você se apresentar como você é. Ei, cara, olha para mim. Eu sou pastor dessa casa, olha para mim. Mas eu falho também. Eu erro também, meu irmão. Ei, eu sou gente. Eu erro, eu não sou um super-homem porque eu sou um pastor. Isso é mentira. Não é verdade, eu também erro. Mas eu estou aqui para compartilhar, para repartir com você o pão que Deus me entregou. Aquilo que Ele colocou em mim. Eu estou aqui para compartilhar com você, independente de não ser perfeito. Homens e mulheres de verdade. As pessoas às vezes não têm empatia porque elas não encontram alguém de verdade. Deus não cura disfarce, Deus cura verdades, irmãos. Pessoas de verdade. Você quer ser um líder em que as pessoas têm entusiasmo em estar perto de você? Seja de verdade. Seja de verdade com elas. Não fica mostrando o que você tem para as pessoas se aproximarem, não. Ei, não compra as pessoas perto de você, não. Sabe, não dá lugar a quem tem mais recurso. Não separa na frente para quem tem mais recurso, como está escrito em Tiago. Não dá o melhor lugar para quem está melhor vestido, como diz em Tiago. Não, trata todos com igualdade. Seja verdadeiro com as pessoas que estão perto de você. Haja com verdade, sem querer nada em troca, não por interesse. Mas por quê? Por um propósito, irmãos. Por um estilo de vida. Deus chamou cada um de vocês que está aqui essa noite para exercer influência em alguma área da vida. Eu não sei, em uma empresa, na política. Eu não sei. Em uma faculdade. Não sei. Aonde? Na academia que você frequenta? Eu não sei. No ministério. Deus chamou você para ser alguém de influência. Mas deixa eu falar algo para você. Os homens mais usados por Deus em toda a história foram homens que foram de verdade. Lembra de Jacó? Deus está esperando que a gente arranque as nossas capas. Deus tem milagre para mim, pastor? Tem, mas Ele quer que você arranque a sua capa. A autoridade, ela não vem do que você possui, mas de quem você se torna. Por isso não adianta, irmãos. Não adianta chegar com um carro melhor para impressionar, para tentar arrumar um lugar na empresa, na igreja, qualquer lugar. É triste falar, mas na igreja tem isso também, irmãos. Aqui não, em nome de Jesus. E se tem, já está repreendido. Mas tem pessoas que tentam impressionar com aquilo que elas têm. Cara, não tem nada mais impressionante do que aquilo que Deus tem te tornado. Não tem nada mais impressionante num homem e numa mulher do que aquilo que Deus tem feito em você. Não tem nada mais incrível, mais sobrenatural, mais extravagante, mais extraordinário do que a obra que Deus está fazendo em você. Não tem nada que atraia mais as pessoas do que a obra que Deus está fazendo em cada um de vocês. É isso que vai atrair
não é aquilo que eu tenho para apresentar, mas é aquilo que Deus está fazendo em mim, é aquilo que eu estou me tornando em Deus, é aquilo que vai atrair as pessoas, porque elas vão querer viver aquilo que você está vivendo. Elas não tem a ver com o que você tem, tem a ver com quem você é, cara. A identidade é o solo onde o milagre floresce. A identidade bem forjada. Homens com identidade não precisam apresentar coisas. Homens que têm identidade não precisam apresentar coisas, porque eles sabem quem eles são. Eles sabem quem eles são. E quando você sabe quem você é, a graça de Deus, ela vai fluir através de você para levantar pessoas que estão caídas. A graça de Deus, ela vai ser usada através de você para pessoas que estão prostradas serem levantadas. Mas escute isso, tem uma graça disponível para levantar, mas é necessário uma fé para responder. Eu vou repetir, tem uma graça disponível para levantar, mas é necessário uma fé para responder. Amém? Você tem que se posicionar, cara. É tempo de posicionamento. Por isso que eu falei aqui, é tempo de posicionamento. Esses dias são dias de posicionamento. O milagre na vida daquele homem, ele não foi apenas declarado, ele foi ativado. Aquele homem foi ativado em um milagre. Foi, pastor? Foi. Muitas pessoas podem estar dispostas a falar. Olha o joelho, hein? Muitas pessoas estão dispostas a falar e declarar o milagre. Mas sabe o que Deus está chamando você para fazer nesses dias? Olha para mim. Sabe o que Deus está chamando você para fazer esses dias? Ele está falando: ei, eu não quero só que você fale, eu quero que você ative. Eu quero que você toque nas pessoas. Eu quero que você toque. Mas é leproso, pastor. Toca. Você tem que tocar nas pessoas, ativar as pessoas. As pessoas estão carentes de humanidade, de pessoas que são reais, pessoas que tocam, pessoas que colocam a mão e falam: ei, cara, eu tenho uma palavra para você, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu não tenho só uma palavra, eu tenho disposição para pegar a sua mão, levantar em você e falar: ei, vem caminhar comigo, vem andar comigo. As pessoas não estão esperando só mais uma boa palavra, só mais uma boa oratória, uma boa pregação. Elas estão esperando pessoas de verdade que falam: ei, olha para mim, olha para mim. Vem, vamos andar comigo, vamos caminhar, levanta e anda. As pessoas estão sedentas de humanidade, de pessoas de verdade, que estão dispostas a ativar as outras com aquilo que elas carregam. Ah, meu Deus, aplauda o Senhor aí, querido. Existem muitos momentos na nossa vida que Deus estende a mão. Eu creio que essa noite é uma noite assim. Eu creio que Deus está assim, ó, com as duas mãos. Se Ele tivesse mais, não vou falar heresia não, para ficar em paz, irmãos. Se Ele tivesse mais, Ele estenderia mais mãos. Mas Ele não precisa ter mais. Por que Ele não precisa ter mais mãos? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Fala: Ele não precisa ter mais porque tem a minha. Ele tem a minha e a sua. Ele conta com a minha e com a sua. Ei, Ele não depende, mas Ele conta. Ele conta com a minha mão, Ele conta com a sua mão, Ele conta conosco dessa noite. Deus está nos reposicionando, Ele está falando: ei, filho, levanta. Ei, não se acostume com um ambiente qualquer. Não se acostume com um ambiente que parece até ser perfeito, mas que está paralisando você no seu chamado. Eu gerei você para que você levante, para que você ande. E quanto mais rápido você obedece, mais rápido você acessa. Já viu gente que está há 10 anos no mesmo lugar, irmãos? No mesmo lugar que eu digo, não precisa ir embora não, irmãos, amém? Fica aqui. Estou falando no mesmo lugar espiritual, irmãos. Ele não avança. Somos uma casa apostólica, irmãos. Temos uma palavra nesse lugar. O Mevan é uma casa apostólica. Uma casa de ativação de filhos, desenvolver os próximos pais. Levantar pastores, mestres e profetas, evangelistas, apóstolos. Para isso, nós precisamos estender as nossas mãos. Quanto mais rápido você obedece, mais rápido você acessa. Talvez seja hoje. Eu creio que é hoje. Ah, pastor, eu dei uma passadinha aqui porque eu vi no Instagram. Engano seu. Eu dei uma passadinha aqui porque meu irmão me convidou. Engano seu. Se Deus mudou até a palavra que estava programada só para você ouvir, você não veio aqui porque você deu uma passadinha.
Você veio aqui porque Deus quer falar profundamente ao seu coração. Você veio aqui porque Deus quer falar profundamente ao seu coração. E eu creio que essa noite seja extraordinária. Quem sabe Deus não trouxe você aqui para estender a mão para você e falar: ei, você é meu filho amado, chegou a hora de avançar. Ei, chegou a hora de avançar. Chegou a hora de acessar novos ambientes em Deus. Chegou a hora de se alegrar, de celebrar com Deus. Não é mais tempo de tristeza. Não é mais tempo de murmuração. Não é mais tempo de pedir esmola. É tempo de levantar e andar, querido. É tempo de levantar e andar. A cura verdadeira vai mudar o seu ambiente. Pega no seu espírito isso. Pastor, eu fui curado na minha alma, no meu espírito, mas eu permaneci no mesmo ambiente. Então desculpe, irmãos, talvez você tenha sido enganado. Por quê? Porque todo homem que é curado é transicionado para um novo ambiente, uma nova realidade. Todo homem que é curado, ele é transicionado para um novo ambiente, para uma nova realidade. Ei, eu quero declarar que pessoas que estão aqui estão prestes a ser transicionadas para um novo ambiente. Ambientes de autoridade, irmãos. Ambientes celestiais. Ambientes extraordinários. Eu creio nisso. Por isso a palavra vai dizer que aquele homem, depois que foi curado, em Atos capítulo 3, versículo 8, diz: e ele entrou no templo com eles. A palavra diz que ele entrou no templo com eles. Ele não voltou para o mesmo lugar. Ele não ficou paralisado no lugar que ele estava. Por quê, pastor? Porque o milagre, ele não termina na cura. Ele se complementa na mudança de posicionamento. Pega no seu espírito. Todo milagre de Deus não é o fim. É o início de uma transição para um novo ambiente, para um acesso a um novo ambiente em Deus. Se você foi curado, mas não mudou de ambiente, você ainda não entendeu o milagre que Deus quer fazer com você. Agora perceba, quem recebe o milagre de Deus não fica mais na porta. Quem recebe o milagre de Deus entra. Pastor, nós estamos dentro do templo. Eu não estou falando disso. Eu espero que você tenha entendido essa mensagem hoje. Eu espero de todo meu coração que você profeticamente tenha pego essa mensagem no seu espírito. Pastor, eu estou dentro da igreja. Eu não estou falando da igreja, estou falando do ambiente que você está. Eu não sei que ambiente que você está. Eu não sei se você está na porta. Eu não sei se você está caído. Eu não sei se você está cego. Eu não sei se seus ouvidos estão tampados. Eu não sei se a sua mente está cauterizada. Eu não sei qual é o ambiente que você está, mas eu sei o ambiente que Ele tem para você. E o ambiente que Ele tem para você é dentro da casa, não é fora. É dentro da casa. O ambiente que Ele tem para você não é sentado na porta, é sentado na mesa. Ei, Deus está convidando você hoje para sentar numa mesa. O ambiente que Deus tem para você não é institucional. O ambiente que Deus tem para você é familiar. O ambiente que Deus tem para você não é institucional, é familiar. Como é que eu vivo isso, pastor? Como é que eu acesso esse lugar? Repete o que você repetiu no início. Fala posicionamento. Fala posicionamento. Pega no seu espírito. O posicionamento vai definir se você vai viver num ambiente de vida e plenitude, ou se você vai ter que fazer força e vai ter que suar para comer. Se você conhece a Bíblia, você entendeu, mas eu vou ser claro para aqueles que talvez não tenham tanto conhecimento das Escrituras. O que definiu o ambiente que Adão viveu foi o seu posicionamento. Não, pastor, foi o pecado que ele cometeu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se a maior preocupação de Deus fosse com aquilo que Adão fez, Ele não tinha perguntado: Adão, onde é que você está? Depois lê lá em Gênesis. Adão, onde é que você está? Ele está falando: Adão, por que você saiu da posição que eu te coloquei? Porque ainda que você tivesse pecado, assim como nós, se você se posicionar corretamente em mim, eu posso derramar uma graça sobre você. Você vai ser sarado, curado. Eu não preciso expulsar você desse ambiente. Deus não fez Adão para viver fora, Deus fez Adão para viver dentro. Foi o posicionamento que definiu. Então essa é uma noite de posicionamento. E a pergunta que eu faço para você é: aonde é que você quer viver? No jardim? Com Deus? Ou em lugares que você pode até desfrutar de boas coisas sensoriais, mas que roubam de você a presença de Deus e a eternidade? Ei, onde é que você está, cara? Onde é que você está? Em que lugar que você está essa noite? Aonde você está? Homens e mulheres posicionados em Deus vão se tornar uma mensagem
Eu já estou encerrando. A transformação daquele homem se tornou uma mensagem. Pastor, olha o que está escrito em Atos, capítulo 3, no versículo 9. E todo o povo reconheceu. Quando aquele homem entrou, pulando e cantando no templo, a palavra diz que todo o povo reconheceu que aquele cara era aquele coxo de nascença, mas que agora ele estava de pé. Todo o povo reconheceu o que naquele homem? Reconheceu a Cristo através do milagre que foi feito. O milagre que Deus tem para mim e para você não é só para nos alegrar, é para que a gente se torne um testemunho. Ei, Deus está chamando você para se posicionar e se tornar um testemunho dele nessa terra. Está cheio de gente prostrada esperando você passar. Fica de pé comigo no seu lugar. Fica de pé comigo no seu lugar. Está cheio de gente prostrada esperando você passar. O milagre precisa se tornar um testemunho. O que era vergonha tem que se tornar evidência da glória de Deus. Ei, aquilo que era vergonha tem que se tornar evidência da glória de Deus. Já entraram pessoas aqui, quando olharam para esse altar, e ficaram espantados quando viram um homem que estava aqui. Por quê? Porque durante muito tempo teve um testemunho que talvez fosse vergonhoso diante de Deus. Hoje não. Hoje não. Por quê, pastor? Porque um homem olhou para mim, me deu a mão e falou: ei, cara, levanta e anda. Deus não tem isso para você. Deus não quer você fora, Deus quer você dentro. Deus tem uma transformação para a sua vida. E se Deus quer transformar você, ei, se existe Espírito Santo aí dentro, é para que você seja um testemunho de Deus, cara. Ele quer te tornar um testemunho. Ei, a cidade de Friburgo está aguardando um testemunho dos filhos de Deus. A cidade de Friburgo está aguardando um testemunho dos filhos de Deus. Deus vai usar a sua história como um altar, irmãos. Deus vai usar a sua história como um altar. Um milagre que não aponta para Deus ainda não se cumpriu plenamente, mas essa noite, essa noite, essa é a noite. Por isso eu quero que você feche seus olhos comigo. E enquanto a gente vai adorar o Senhor, o Pai está te chamando, não sou eu, é o Pai que está te chamando. Ele está falando: ei, eu quero que você saia da porta. Feche seus olhos comigo. Eu quero que você saia da porta, eu quero que você saia do lugar da dependência, eu quero que você saia do ciclo da limitação. Ei, Deus está falando com você essa noite: filho, filha, eu não quero mais você paralisado. Você não é mais definido pelo seu passado. Você é definido pela identidade que eu estou derramando sobre você hoje. Você está sendo definido pela identidade que eu estou derramando sobre você hoje. Por isso você não foi chamado para estar na porta. Ei, entra nesse lugar, cara.